Olá, muito boa noite. Está começando o Cuidando de Você, mais um programa que temos a oportunidade de conversar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Esse é o propósito do programa, esse é o propósito da TV Rio Doce, prestar serviço. Lembrando que os nossos programas estão também disponíveis na nossa playlist no canal do YouTube da TV Rio Doce. Vai lá, veja o programa novamente se você já viu, ou se não viu, veja por completo e compartilhe. Sempre falo, compartilhe sem moderação, porque fazendo isso, você vai estar disseminando informações úteis, ferramentas importantes, informação para cuidar da saúde como um todo. No programa de hoje, mais um tema importante, mais um tema interessantíssimo. A gente vai falar sobre uma especialidade que se debruça, que volta os seus olhos para uma fase da vida muito importante, maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo tem saudade dela, mas também que é carregada de muitas situações, muitos conflitos, muitos sofrimentos, às vezes, que precisa dessa atenção. Estamos falando da adolescência e estamos falando de uma especialidade da área médica, da área da medicina como um todo, que às vezes você não ouviu falar, mas vamos falar hoje. Ebiatria. Estamos aqui com o médico, com o ebiatra, Dr. Darlan Correia, o nosso convidado de hoje. Dr. Darlan, boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Márcio, obrigado pelo convite. Pois é, antes de falar da ebiatria, você de formação é pediatra, não é isso? Sim, a formação da medicina do adolescente é uma subespecialidade da pediatria. Então, você faz residência em pediatria, faz formação em medicina do adolescente e aí você vai prestar prova de título. Então, tem esse percurso. Desde o início do seu trabalho, você já teve esse olhar voltado para a adolescência? Vou te falar que não. Esse olhar foi despertado, é um assunto que sempre me fascinou, mas assim, ele foi despertado quando as minhas filhas, eu tenho duas filhas, começaram a entrar na adolescência, né? Elas agora estão com 30 e poucos anos, então já tem um tempo. E aí eu fiz uma pós em adolescência, fiz outra pós em saúde mental da adolescência, depois de dependência química, e aí eu fui prestar a prova, né? Então, assim, eu mais ou menos metade de minha carreira foi como pediatra mesmo. Mas a ebiatria é uma especialização e é algo assim, do domínio público não é tão conhecido, não é? E no Brasil há muitos ebiatras? Rapaz, é uma especialidade razoavelmente nova, né? A minha geração, por exemplo, não teve oportunidade de fazer residência médica em medicina do adolescente, porque não havia, né? Então, as gerações novas, o pessoal que está em residência de pediatria hoje, tem essa oportunidade, né? Eu fiz pós-graduação com a doutora Marília Macarum, que ainda está viva, deve ter seus 80 e poucos anos, maravilhosa. Ela foi introdutora da ebiatria em Minas Gerais, talvez até no Brasil de uma forma geral. Então, assim, é uma especialidade de muito pouco tempo. Pra você ter noção, agora em setembro nós estivemos no Congresso Brasileiro de Adolescência e o número hoje são 450 ebiatras no Brasil inteiro. Estou pensando no Brasil, com uma população gigantesca, um país do tamanho continental, 400 ebiatras, né? É pouco, apesar da demanda, da necessidade, não é? A adolescência, segundo o IBGE, né, abrange em torno de 23% da população. Então, ainda é muito para 200 milhões, né? 23% da população, né? Quase um quarto. Quase um quarto da população. O termo, o nome ebiatria, qual o significado? Pois o nome, quando você presta prova, você presta para medicina do adolescente. Esse nome vem da deusa Hebe, que é a deusa da juventude na antiga Grécia, né? Então, o médico que cuida de jovens. O ECA, que é a nossa lei de proteção à criança e adolescente, ele considera a adolescência de 10 a 18 anos. A Organização Mundial de Saúde considera de 10 a 20. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, há uns 6 anos atrás, fez um documento dizendo que provavelmente a adolescência segue até os 23 anos. Por quê? Porque a maturidade do cérebro se completa com 23 anos. Né? E hoje tem a questão comportamental. A minha geração queria sair de casa, queria ir embora. Hoje o pessoal está voltando para casa. Tem gente que fica fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., para ficar em casa. Não para ficar em casa, mas que fica em casa.
E você tem o cara que acabou o casamento e volta para a casa da mamãe e ainda não contribui com o orçamento. Tem isso ainda, é verdade. Doutor, a adolescência, ela pode ser definida por questões físicas, emocionais, fisiológicas. É muito interessante isso, porque há uma confusão, né? Você tem a puberdade. A puberdade são as modificações físicas que começam a acontecer em média em torno de 10 anos, meninas um pouco antes que os meninos, né? Então é a modificação do desenho do corpo, né? As meninas vão afinar a cintura, os meninos vão aumentar o tórax, os pelos, a voz que engrossa, a mama. Então assim, isso é puberdade. Né? Então, são as modificações físicas que são baseadas em hormônios. Né? E você tem a adolescência. Existe um psiquiatra mineiro, Dr. Roberto, que fala, e a fala é interessante, que fala assim que a adolescência é um sintoma da puberdade. Né? E é exatamente isso, quer dizer, essas modificações, elas inserem o adolescente em torno de 10 anos, entre os 10 e os 20, no mundo dos adultos, né? Então há um sofrimento, há um conflito com a imagem, com o espelho, né? Há uma procura do grupo, há um afastamento da família. Então são uma série de fenômenos que são universais, quer dizer, isso ocorre no Japão, na África do Sul, aqui nos Estados Unidos, é o ser humano, né? E isso vai tendo uma série de modificações comportamentais. E a gente vê que a adolescência está nessa fase de transição, né, da criança para o adulto, e isso gera muitos conflitos, muitas incertezas, muitos sofrimentos, né? E aí a Beatriz, ela se debruça sobre essas questões, né? Que às vezes nem os pais, não é adolescente, é assim mesmo, é aborrecente, não tem que ficar atendendo aos pedidos, não tem que ficar preocupado com o comportamento. Mas é muito pelo contrário, é um momento de muita indecisão, de conflitos, de sofrimento, não é isso? Rapaz, eu estou escrevendo sobre isso. Existe uma expressão que a gente usa, que a gente vê usar, que é o etarismo, né? Que seria o preconceito Sim. com a idade antiga. Existe uma outra forma de etarismo, que é a hebifobia, o preconceito contra o jovem. Né? E isso é muito palpável, é essa expressão que a gente vê na festa de família. Sim. Seu filho é um aborrecente. Né? Então, assim, se você abre, eu já fiz isso com os meus alunos lá na Univale, se você abre, sei lá, um site da UOL, né? Que é um site nacionalmente conhecido, e põe lá manchetes do último mês, palavra adolescente, vou te garantir que de 10 manchetes, 8 são negativas. Relacionando adolescente com crime, relacionando adolescente com gravidez precoce, relacionando adolescente com suicídio. Se um adolescente ganha a Olimpíada de Matemática em Moscou, ele sai na 5ª página, uma notícia pequenininha. Né? Então existe um preconceito, uma má vontade contra o adolescente. E isso reflete no índice de suicídio, isso reflete no índice de homicídios, né? A idade de 10 a 19 anos, ela é disparada mais comum de mortes violentas, seja no trânsito, então o filho do adolescente rico morre no trânsito, seja de homicídio, né? Que é o menino da periferia, é o menino negro, é o menino pobre, né? Há uma multidão de perdas todos os anos, né? O índice de abandono de vacina, maior na adolescência. O índice de abandono da escola, de evasão escolar, exatamente no ensino médio. Por quê? Porque o carinha tem que ir trabalhar, né? Ele tem que contribuir com o orçamento da família. Ele acaba largando a escola. Existe uma expressão chamada pobreza menstrual, né? São meninas que não têm dinheiro para pagar absorventes, que me parece uma coisa básica, né? E que acabam abandonando a escola ou sendo reprovadas por falta, né? Isso acontece na adolescência. Então a gente percebe que essa hebifobia, esse preconceito contra essa faixa etária, ela tem consequências nefastas, né?
Isso é para toda a vida, né? O que acontece nesse período, o reflexo e as consequências. Sim, Freud já dizia isso, né? Quer dizer, a infância e a adolescência marcam o resto da vida do indivíduo do ponto de vista emocional. E muitas vezes, né, realmente há um certo desdém, né? A sociedade, a família, né, acha que o adolescente está ali, é aquilo mesmo, daquela forma, e não precisa se preocupar muito com ele. Né? Mas são sujeitos necessitados de atenção, né? Necessitados de carinho. E a gente vê eclodir situações, você disse muito bem aí, sobre comportamento, sobre suicídio, né? Índice de tragédias. Valadares, durante muito tempo, não sei quais são os dados atuais, né, figurou como uma das cidades mais violentas em relação à morte de adolescentes, né, de menores de 21 anos. Se não me engano, a segunda cidade, perdendo só para Foz do Iguaçu, uma situação terrível, né, com envolvimento em crimes. Então, isso é para toda a vida e isso tem que ser visto, tem que ser estudado, por isso há uma especialidade, não só na área clínica, mas também na área comportamental, emocional e prestando o nosso serviço. Mas para que você compartilhe as informações que são veiculadas aqui no nosso programa. Todos os nossos entrevistados são da área da saúde, da estética ou do bem-estar, da qualidade de vida, aqueles assuntos que interessam a todos nós, para a gente cuidar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, para a gente ficar bem, para a gente ficar feliz acima de tudo. Então compartilhe ou pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. É só pegar o link e enviar para os seus amigos, grupo da família, grupo do trabalho. Faça isso, compartilhe porque faz bem para todo mundo. E tem o nosso WhatsApp que você pode, inclusive, enviar suas mensagens. Se você quiser que a gente traga algum convidado aqui, algum tema que nós possamos abordar, fique à vontade, pode conversar conosco, estamos sempre à disposição. Lembrando que eu cuido de você toda segunda, quarta e sexta, às 6h30 da noite. No programa de hoje estamos falando sobre adolescência, estamos falando sobre uma especialidade que é exclusiva para estar olhando, cuidando, ajudando essas pessoas que estão nessa fase da vida, que é a ebiatria. Aqui conosco, o ebiatra Darlan Correia. Doutor Darlan, como chegam os seus consultórios? Né? Quando é encaminhado, quando um pai espontaneamente, uma mãe espontaneamente, ou quando um colega seu profissional encaminha esse adolescente até você? É um fluxo com várias entradas, né? O que a gente deseja? A gente deseja que as pessoas tenham consciência de que você precisa monitorar a saúde do seu adolescente. Porque, assim, é muito comum hoje, bebê nasceu, saiu da maternidade, 15 dias vai, 10 dias vai no médico, vai todo mês, mas quando o menino entra na adolescência, ele só vai ao pronto-socorro. Né? Então, assim, essa consciência de que eu preciso cuidar da saúde do meu menino, né? A maturidade genital dele está adequada, está compatível com a idade, né? Há uma preocupação muito grande com a altura. E eu fico brincando assim, onde que está escrito que gente alta que é feliz? Mas, enfim, o tamanho está adequado. Como é que está a alimentação? A alimentação deles hoje é um desastre, né? Você é de uma geração, você é muito mais velho que eu. Vamos deixar por esse preço. Que subia na árvore. Sim. Hoje eles são urbanizados, eles não comem fruta. Quase que 5, 6 vezes por semana eu pego um resultado de vitamina C muito baixo. Isso é uma loucura, porque assim, vitamina C tem na laranja, uma fruta barata, né? Tem na mexerica. Então, assim, alimentação, como é que está o sono, como é que estão as horas de tela, né? Então, assim, atividade física, a gente sabe que antigamente a gente tinha horas na rua brincando, correndo atrás de bola, subindo na árvore, né? Hoje a segurança não permite, o trânsito não permite e a internet joga contra. Então, assim, essas equações, elas são feitas no consultório, né? Então, assim, a saúde física do adolescente. A questão, vinha até de propósito com a camisa da vacina, a questão vacinal, né? Aquilo que eu falei no outro bloco, a faixa etária com mais furo, né? Não tem um dia que eu não vejo um cartão de vacina que não tenha HPV atrasado,
que é uma vacina que previne câncer genital, né? Não previne só a doença sexualmente transmissível. A vacina que é fixa, 15 anos, tem no posto, é de graça, de tétano, né? Ela é super negligenciada. Às vezes eu pego a primeira vez com 18 anos, sem a vacina dos 15 anos, né? Então, assim, os furos são enormes, né? Então, por quê? Porque é uma faixa etária que só vai no pronto-socorro, né? Então, esse é o fluxo que eu desejo, né? O que os colegas médicos me mandam? Normalmente são os meninos que já estão com alguma questão emocional, com tentativas de suicídio, se cortando, ou que estão com peso muito inadequado. A gente vive uma epidemia de obesidade, né? Então, assim, acaba que a minha demanda é via escola ou via médicos de pacientes com problemas emocionais. É claro que a gente vai atendê-los com o maior prazer, mas não é o que a gente sonha. Mas é, sim, é um atendimento totalmente amplo, né? Que tem a questão emocional, tem a questão clínica também, que tudo isso está correlacionado, né? Com certeza, né? Tudo é multifatorial, é muito difícil alguma coisa ter um fator só, né? Então hoje, por exemplo, você conhece meu consultório, né? Um sofá. Aquele sofá, o que desfila de aluno com estresse por causa do Enem, né? Hoje a gente tem uma escola completamente diferente do tempo que você e eu frequentamos a escola, né? A escola tinha a seguinte preocupação: eu vou formar um cidadão para ser útil para o país, para ser feliz. Hoje a escola tem um produto: o seu filho vai passar no Enem. E tem quem compre, que são os pais. Sim. E a saúde mental das crianças não entra nessa conta, né? Então, o que eu estou vendo? Pacientes com crise de ansiedade. Tem uma escola privada na cidade que já tem uma sala para abrigar quem tem crise de pânico. Isso é inacreditável. Quer dizer, eu não tenho que solucionar, eu só tenho que esconder o menino. Meu Deus. Né? E é isso que a gente está vendo. Então, depressão, ansiedade, por causa da escola. Que, para mim, quando eu era adolescente, era a minha segunda casa, para você também. Né? Que prazer que a gente tinha de ir para a escola, encontrar a galera. Né? Hoje é um lugar de sofrimento. É um lugar de conflito. A gente vê que hoje o comportamento em sala de aula, se fala muito, né, que temos uma geração em que se comporta mal na sala de aula, ofende professores, ofende os colegas, agem violentamente, né, rotulando realmente que é uma geração de mal, que se comporta mal, mas isso tudo é a eclosão de alguns fatores que já vêm em sofrimento, né? Que vem de antes, né? Na verdade, são filhos de uma geração que tolerou muito mal o não, né? E que educou os filhos para tolerarem mal o não, né? Então, assim, é uma segunda geração que tolera muito pouco frustrações, que é muito autocentrada, que é muito hedonista, né? Que acha que a felicidade é só o mundinho dela. Então, assim, os professores estão enfrentando também uma época muito difícil, né? A gente fala do sofrimento dos meninos, mas, assim, eu tenho que respeitar os nossos professores, porque realmente eles estão sofrendo. Doutor, nessa situação em que vivemos uma geração nessas condições, né, em que parte, em que momento, em que situação nós pais falhamos, os educadores estão falhando, a sociedade está falhando em ajudar essas pessoas, esses sujeitos, esses meninos e meninas a passarem por esse momento de uma forma menos sofrida possível? Eu acho que nós adultos, né, temos que parar para pensar, né? A gente tem corrido muito atrás, né? A gente não tem ficado em casa. Existem pesquisas mostrando que pais que têm uma refeição por dia com seus filhos, ou almoçam ou jantam, estão protegendo eles de uso de substâncias, estão protegendo eles de bullying, de violência. Quantos pais hoje almoçam em casa? E quantos almoçam olhando para isso aqui? Sim. Né? Por que isso tem que estar na mesa do almoço? Né? A gente vê isso, né, no restaurante. Às vezes tem uma família com pai, mãe, 3 meninos,
tem ninguém conversando. Chega a sofisticação de mandar mensagem em vez de conversar, estando na mesma mesa. Então, assim, basicamente o que eu acho que é fundamental é ter tempo de qualidade com o filho, mesmo que esse tempo seja 1 hora no dia, né? Diálogo. Isso, as pessoas estão cada vez conversando menos, né? É difícil 2 seres humanos tagarelam igual nós 2. Sim, realmente. Hoje as pessoas estão se distanciando, né? Estão num mundo sem limites, que é a internet, e às vezes até os pais terceirizam esse cuidado e essa atenção com a internet, né? E acho que o filho está lá no quarto dele, no computador dele, no celular, está seguro, mas o mundo está aí, né? Esse mundo, ele é cruel, o mundo da internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim que acontece aí, e depois que acontecem certos fatos. O programa vai chegando ao fim, mas eu gostaria que você falasse sobre os seus livros, as suas obras, seus trabalhos, que você tem essa preocupação, além da medicina, além dos cuidados profissionais, essa de deixar perpetuado e guias importantes com relação a essa profissão sua na literatura. Você sabe que é a minha segunda paixão, né? Então, assim, eu sempre gostei de escrever, já estou no meu 9º livro, estou articulando um livro infantil aí, talvez para o ano que vem, mas o meu último lançamento foi ano passado, resultado de uma fase, eu fiquei 6 anos fazendo uma coluna no jornal da cidade sobre adolescência. A coluna chamava-se Adolescer Bem. O objetivo não era comunicar com médicos, era com avós, pais, cuidadores de adolescentes, com os próprios adolescentes. Então, assim, a pauta da coluna, ela era quinzenal, ela saía do meu consultório, saía de e-mail que as mães me mandavam, saíam de pessoas que me abordavam. Então, é muito rico e muito amplo, né? E eu não podia deixar isso no tempo, né? Então, eu fiz uma compilação e fiz um livro que chama-se Adolescer Bem, que era o nome da coluna, Adolescer Bem, uma coluna sobre adolescência, e voltada para esse público, né? Para os cuidadores de adolescentes. Então aí, os pais, avós, tios, cuidadores, professores, né? É bom adquirir, entender, ler, para poder buscar esse guia aí, para ajudar nesse momento difícil, para ajudar nessa transição de vida, né? Da infância para a fase adulta, porque nós temos que ter os olhos voltados para essa fase. Eu sou pai de adolescente, né? E eu sei quais são os conflitos, né? Ou queria saber todos os conflitos, eu não vou saber nunca, mas eu me preocupo, né? Tem que olhar, tem que conversar, tem que se preocupar, tem que ajudar nos dramas, né? Tem que estar presente acima de tudo. Daí existem profissionais que estão dispostos e atentos para ajudar, como o Dr. Darlan, ebiatra, que tem uma especialidade que foca nos adolescentes. Dr. Darlan, nós agradecemos imensamente a sua participação. O convite já está feito para que retorne, porque o tema é muito amplo, tinha muita coisa para se falar ainda, que não houve tempo. E o Cuidando de Você te agradece mais uma vez. Agradeço muito o convite. É óbvio que é o meu assunto predileto, então claro que eu volto. E as pessoas que quiserem adquirir o livro, tem na livraria do shopping e tem no meu consultório. Tá certo, vamos adquirir, porque são várias obras, são 9 livros e tem um aí em gestação, em breve vai sair um livro infantil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, continue na programação aqui da TV Rio Doce, vem aí TVK, na sequência tem Rogério Fernandes e o Ver a Cidade na TV. Boa noite, obrigado e até o próximo, Cuidando de Você.